Meus queridos, quero falar nessa noite sobre reforma, sobre renovação, sobre um novo tempo que nós temos falado. Quando você pensa, depois eu vou falar sobre literalmente a reforma aqui, projeto que nós vamos fazer, mas essa palavra, por quê? Eu vou primeiro para a palavra, para depois, vou dar uma abertura. Eu praticamente hoje eu não vou pregar. Não, vou pregar, eu sempre prego, né? Mas, pode colocar aí. Mas assim, tem tudo a ver, porque essas palavras surgiram desse projeto que o Senhor colocou no nosso coração, de reformarmos aqui, fazermos algumas modificações, pela necessidade, tudo, esse calor que a gente passa aqui, ó, você está passando aí, a gente vai em igrejas menores, às vezes, com menos estruturas que a nossa, com menos condições, a gente chega numa igreja que tem um ar-condicionado lá, tem lugares certinhos, tudo mais organizadinho, bonito. Aqui era o antigo salão da Brahma. Quem conhece mais tempo na cidade, a gente procurou fazer, fizemos melhorias, mas pode ser feito. Você vê que tem cadeira para cá, eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para cá, né? A gente tem, às vezes, entrada na lateral aqui, a gente coloca aqueles biomas, porque senão, se não colocar, você está aqui, todo mundo passa, vê, não tem um hallzinho de entrada, não tem várias coisas. Só que para tudo isso precisa de dinheiro. E a gente sabe das condições, é tudo muito complicado, mas chegou um momento que o Senhor colocou e falou, não, está na hora da gente, porque até tudo que a gente vai dando os passos, mesmo que diante de nós esteja um mar, ou um rio Jordão, a hora que a gente pisa, ele abre, desde que seja o Senhor mandando. Lógico que ele não vai fazer loucura, mas quando o Senhor manda, ele capacita, ele dá ele faz aquilo que a gente não consegue. A prova disso foi essa casa, que surgiu de uma reunião. Minha voz. A gente está tendo uma reunião de oração pela manhã aqui no domingo com os líderes, e de vez em quando a gente está sem microfone, às vezes começa. Então vamos lá, ore aí para minha voz dar conta, tá? E surgiu a compra da casa de uma reunião com o Ministério Infantil, da gente estar ali, as professoras falando, olha, todo mundo falando a mesma coisa, a classe que a gente tem era aquela entrada ali, aquele espaço, porque tinha 2 salas, a gente recebendo bastante criança, então a sala maior era esse lugar onde a gente entra aí, né? Quando é entrada por aqui, é a entrada, mas era a cozinha, era o lugar para as 2 salas, era o lugar para voltar para o banheiro. Então o pessoal dando aula ali, as professoras falavam, a gente está dando aula, um que sai da sala vai para o banheiro, outro que vai para lá para a cozinha, outro, e é difícil você chamar a atenção das crianças. Parece que a hora que elas estavam prestando atenção, entrava então eu falei, cara, os professores todos, inclusive hoje é dia dos professores, parabéns para todos os professores, que Deus abençoe grandemente, porque é um chamado isso, e que Deus continue sustentando, abençoando. Mas daí nisso, essa dificuldade toda, eu falei, gente, precisa fazer alguma coisa. Tentamos pensar em alugar aqui do lado, mais nada. Daí o Rafael Toledo, na época, começou a conversar com o Dão e tentar ver algumas coisas. Surgiu essa possibilidade da casa aí, parcelado, com uma entrada e parcelado. A gente não tinha as entradas da igreja para essa parcela, era muito alta, mas falamos, não tem o que fazer, senão as crianças vão lá, Deus, o Senhor sabe o nosso coração, o Senhor sabe que é para o Senhor, não quer, por que a gente quer uma casa? É para colocar as crianças, procurar fazer melhor, então nós vamos comprar. E como que nós vamos fazer? Vamos fazer uma campanha, a gente precisa, era uma parcela de R$4.000 por mês, foi uma entrada de R$60.000,
e 30 parcelas de R$ 4.000 por mês. Isso daí há 4, 5 anos atrás. Saiu 180 mil essa casa. A gente não tinha, mas fizemos. Em plena pandemia, nós pagamos. As pessoas foram fiéis. Em plena pandemia, tenho certeza que Deus abençoou, honrou essas pessoas que contribuíram, fizeram, e nós pagamos e compramos essa casa. Então, a prova de que Deus fez. A gente tinha condição, se a gente analisasse as entradas, o caixa, tudo certinho, não, talvez ficaria. Não, mas quando Deus fala, Ele banca. Quando a gente dá os passos de fé para a honra e glória do nome dEle, então chegou um momento agora que eu falei assim, não, está na hora, vamos parar de toda conferência que a gente tem, vamos fechar aqui, vamos entrar por ali, vamos tentar, daí fica esse pessoal tentando fazer de tudo para deixar um pouquinho mais bonito a igreja, e a gente, e tudo, eu falei, gente, quer saber, vamos fazer, vamos comprar os ar-condicionado, vamos fazer tudo, vamos virar essa igreja, vamos quebrar, vai envolver, vai ter dinheiro, vai precisar, mas Deus vai prover, como Ele sempre fez com o povo dEle, e não vai ser diferente, então nós vamos fazer, porém tem algumas etapas, tem algumas coisas, e daí a campanha eu vou deixar para o final, mas disso tudo, eu comecei a estudar, porque qual vai ser o nome da campanha? Porque vocês lembram, a última campanha da casa, quem lembra o nome da campanha da casa? Atravessando o Jordão. Daí eu falei, qual o nome dessa campanha? Tem a ver com, a gente vai fazer umas melhorias e objetivo, e eu comecei a orar porque para mim tudo é profético, para mim tudo tem que ter Deus, não tem, quanto menos de mim, mais chance de ter sucesso, quanto mais de mim, mais chance de ser fracassado, porque não é o pastor que comanda aqui, quem comanda é o próprio Deus, o pastor tem que procurar ser o mais sensível para ouvir a voz de Deus, para conduzir o povo. Então eu fico, daí eu vou lá, eu oro, eu jejuo, eu busco e não sei o quê, só que nisso, não veio só o nome da campanha, começou a surgir tanta coisa, mas tanta coisa que eu poderia falar até o final do ano aqui sobre o que surgiu. Então eu quero começar, vou dar uma abertura sobre o que surgiu e tem a ver com reforma, com essa melhoria. Quando a gente pensa em reforma, quando a gente pensa em fazer algo novo, quer seja na casa, na nossa casa, quer seja em qualquer ambiente, no trabalho, quer seja na nossa própria vida, você pensa, por que você quer fazer? Por que nós pensamos em fazer algo aqui? Porque a gente enjoou, tem mulher que é assim, né? Tem mulher que ela quer mudar de casa porque ela enjoa. Eu conheço algumas. Né, Lucas? A gente conhece, você conhece também, né, Lucas? Que enjoa, pô. Não, então às vezes não dá para fazer a reforma, ela começa a mudar as coisas, né? Muda o sofá, muda o guarda-roupa, às vezes muda o cômodo, não, aqui agora não vai ser mais sala, agora vai ser quarto. Então fica fazendo isso, mas na maioria das vezes é para melhorar, é para trazer uma melhoria, é para você ganhar algo, é para você ter benefícios. Ninguém vai gastar numa reforma ou empreender, porque reforma geralmente dá trabalho. Você tem que investir, você tem que suar, quer seja na casa, vamos pensar, eu quero fazer uma reforma física em mim. Cara, você literalmente vai ter que suar. Você vai ter que se privar, você vai ter que... Mas tudo isso é pensando o quê? Nossa, isso ali na frente vai ser muito melhor. Toda reforma, eu vou aumentar esse cômodo, nossa, eu vou gastar, vai ter que isso, vai ter que e aquilo, porém, vai trazer resultados muito especiais, principalmente se for bem planejado. Se tiver profissionais te orientando, bons profissionais, você vai usufruir de uma casa maravilhosa, de uma vida melhor, mais saudável, de uma empresa mais bem-sucedida, de uma igreja
melhor. Por isso que a gente entra nesses projetos, é para melhorar. Agora, por que nós estamos entrando num projeto aqui da igreja? Muito é para melhorar o que a gente é para Deus, sim, é para o reino dele. Mas Deus não está passando calor nesse momento. Deus, ele não fica com o pescoço torto de ficar assim, tendo que orar, é assim. Deus, a gente vai fazer uma melhoria para nós, para as pessoas, para que amanhã depois tenha a possibilidade da gente expandir, ter mais gente, ser um negócio que as pessoas percebam a excelência, daí sim Deus é glorificado. Nossa, essa igreja tem excelência, essa igreja o pessoal faz, Deus é glorificado, mas quem vai receber os benefícios somos nós. Mas nem por isso não é projeto de Deus, porque Deus quer o nosso melhor, Deus quer que a gente viva o melhor. Agora você já parou também para pensar que assim como nós queremos melhorias para nossa casa, para onde nós vivemos, para onde nós nos reunimos, para o templo que nós habitamos ou convivemos, você já parou para pensar que talvez Deus queira que o templo, a casa dele, onde ele habita, onde ele mora, tenha de vez em quando algumas melhorias? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente fica sempre, não, eu quero uma casa melhor, eu quero uma igreja melhor, eu quero isso melhor, eu quero aquilo melhor. E o que Deus quer? Porque é Ele que dá todas as coisas, nós somos mordomos tanto da casa, como da vida, como do corpo, como de todos os recursos que nós temos, como do templo, como da igreja. É tudo dele. E quando eu falei algo, estou anunciando o projeto já, mas eu vou falar sobre ele depois, mas porque eu vou falar dessa pessoa aqui. O projeto que nós vamos entrar chama Projeto Ezequias. Projeto Ezequias. Porque o rei Ezequias foi o 13º rei de Judá, o reino do sul. Na época que o reino já tinha sido dividido, tinha o reino do norte, que era Israel, a capital Samaria, e tinha o reino do sul, onde a capital era Jerusalém. Esse rei Ezequias foi o 13º desse reino. E quando nessa época desse reino dividido, o povo de Deus estava muito distante, eles tinham abandonado a lei de Moisés. Quando Deus fala lá, vocês vão entrar na terra, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão conquistar, mas vocês não esqueçam dos meus mandamentos, das leis, de tudo. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, vocês vão plantar e vai dar sempre muito mais, vocês estarão sempre como cabeça e nunca como cauda, vocês não serão levados como escravos, nenhuma nação vai resistir vocês. Tinha promessa, porém, tinha também aquilo, porém, se vocês desobedecerem, se vocês servirem outros deuses, se vocês começarem a abandonar, se vocês começarem a se prostituir com outros deuses, ou servir, prestar culto para outros deuses, vai acontecer algo, vocês vão começar a plantar e não vai colher, vocês vão passar problema financeiro, vocês vão passar problema de saúde, vocês vão as nações vão atacar vocês, vocês serão levados como escravo, vocês vão ter diversos problemas. E esses diversos reis, que esses 2 reinos tiveram, a maioria no reino do norte, todos foram péssimos reis, mas no reino do sul alguns, mas a maioria também, a nação, inclusive o pai de Ezequias, Acás, foi um desses péssimos reis. Para você ter noção, o pai de Ezequias, eu estou dando um pano de fundo, seria muito importante, porque algumas ministrações vão surgir, de 2 Reis 18, 19 e 20,
várias coisas que eu for falando aqui, algumas hoje, estão relatadas em 2 Reis 18, 19, 20, 2 Crônicas 29, 30 e 31, e tem um relato também em Isaías 38, sobre esse rei Ezequias. Então, quando o rei Ezequias assume o trono, o reino do sul, onde ele assume, estava um caos. O templo, que era o lugar de adoração, estava fechado, as portas derrubadas. O pai dele tinha tirado todos os utensílios, tinha tirado toda a prata, ouro para dar para o rei da Assíria, porque nesse tempo o reino do sul estava como escravo, praticamente não era escravo, mas servia a Síria, que era o grande império da época. Então, pagava imposto e principalmente fazia o quê? Servia os deuses da Síria, que era o maior império da época, poderoso. Para vocês terem noção, vou trazer um paralelo aqui. É como a Síria, se fosse o Brasil e tivesse, pensar na América, só na América do Sul aqui. Se o Brasil tivesse sendo a Síria e tivesse conquistado todos os países da América do Sul, e o reino de Israel, e tanto de Judá, fosse o Paraguai. Está cercado pelo poderio da Síria. Então, chegou um momento que o próprio reino de Israel estava ali. O que a gente vai fazer? Para eles não invadirem a gente se submete a eles. Mas para se submeter, porque naquela época, uma das demonstrações aquele país se submete ao meu país, vou mostrar os meus deuses, aquele país tem que servir os meus deuses. Então estava assim, quando Ezequias sobe ao trono, o país estava todo cheio de ídolos. O templo, dentro do templo que Salomão construiu, ele estava quebrado, estava todo destruído, e tinha alguns altares idólatras para os outros deuses, para os deuses da Síria. Para você ver o tamanho da aberração, da idolatria, o pai de Ezequias chegou a sacrificar um filho para o Deus da Síria. Então estava desse jeito. E com muito medo a gente não pode se rebelar contra a Síria, porque senão o que vai acontecer? Imagine lá, Israel hoje sofrendo, não sei se você tem noção o tamanho de Israel no meio que ele está lá, de todo o resto dos árabes lá, dos muçulmanos, é um pedacinho perto de um monte de coisa lá, mas Deus está ali, guardando. Deus sempre fez isso, esse povo, acostumado com isso, mas naquela época, eles não estavam firmes com Deus. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam pagando impostos, eles plantavam, não colhiam, os filhos doentes, virava e mexia, os filhos tinham que ser transportados lá para servir o rei da Síria, e assim por diante. Só que quando o rei Ezequias passa a reinar, vamos ler um texto aqui, para você entender por que eu coloquei projeto Ezequias. Eu vou dar uma abertura hoje, para que você entenda por que projeto Ezequias. Lá, que lindo! Você vai receber um desse daqui, se você, lógico, quiser. Deixa eu ver aqui. Segunda Reis 18. Segunda Reis 18. Segunda Crônicas 29, 3 a 5, por favor. Segunda Crônicas 29, 3 a 5. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, falando sobre
Ezequias, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Esse templo que estava fechado, estava cheio de idolatria, o povo estava totalmente distante do Senhor. Ele consertou as portas, convocou os sacerdotes e os levitas, ou seja, os líderes do templo, e os reuniu na praça que fica no lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora, e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Ele começa uma reforma, ele se levanta sendo o 13º rei. Desses 13 reis, desses 12 reis que tiveram, só 2 foram bons. Então imagine 3 bons, ele foi o 4º, né, que foi bom. Como que estava essa nação? Estava inundada, terrível, de idolatria, de perversão, mas estava sofrendo muitas consequências. Agora vai para 2 Reis 18:5. 2 Reis 18:5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Olha só, já antes dele teve 3 reis bons em Judá. Não tá vendo que Davi está fora disso. Está falando rei de Judá. Davi foi rei sobre todo Israel. Do reino dividido já em Judá, não houve nenhum rei como ele, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Ele rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Meu querido, então, o que está acontecendo? Por que eu coloquei aqui projeto Ezequias? Porque a reforma que Ezequias fez vai para além de uma reforma no templo. Ele não faz uma reforma apenas no templo, ele não apenas conserta as portas, ele não apenas limpa o templo, ele não apenas não coloca apenas ar-condicionado no templo. Ele começa a consagrar as pessoas que trabalhavam no templo. Ele não apenas, ele faz uma reforma física, mas uma reforma espiritual. Ele entende, e daí se você ler esses capítulos que eu falei para você, ele entende algo. Ele fala: sabe por que a gente está sofrendo? Sabe por que a gente tem que ficar pagando imposto para a Síria? Sabe por que os nossos filhos sofrem, são levados como escravos? Sabe por que nós estamos sendo humilhados? Porque nós deixamos de seguir a lei de Moisés. Porque tem uma promessa lá. A lei de Moisés fala: se nós, como povo de Deus, nos submetermos a Ele, seguirmos os mandamentos deles, nos consagrarmos, obedecermos os seus estatutos, nenhuma nação pode nos resistir. Ah não, mas o rei da Síria, é o todo-poderoso. A Síria é 10 vezes maior, mais poderosa, hoje não tem condição. Ele se levanta, eu vi muito, eu conversei com a Nilva e ela falou, que ela trouxe uma palavra para mim, a gente viu muito Deus falando para Josué: ser forte e corajoso. Reformadores tem que ter coragem. Porque isso é você não empreende numa reforma, em algo novo, se você não tiver coragem. Você não começa uma dieta, um regime para melhorar a parte física, você não começa na academia, você não começa uma empreitada nesse projeto da igreja, você não começa uma empreitada espiritual: eu vou começar a buscar o Senhor em relação à minha vida espiritual, meu casamento, meus filhos, meu ministério, na igreja, na cidade, algo que eu tenho certeza que vai impactar, se você não tiver coragem.
Por isso que Deus chega para Josué e para esses homens: ser forte e corajoso. Eu serei com você, mas vocês precisam ser forte e corajoso, porque não é fácil. Você percebe que reforma é assim: você começa, quebra essa parede aqui, é só quebrar essa parede e levantar outra. A hora que você quebra essa parede, você percebe que o chão também você vai ter que quebrar, você percebe que o cano estava quebrado, você vai ter que quebrar a casa inteira. A hora que você vê, você tem que destruir a casa e levantar ela de novo. Você achava que você ia gastar 15 mil reais, a hora que você viu, você gastou 70 mil reais. Na saúde, você achava que você ia na academia fazer um exercício, ia já começar, você faz, a hora que você olha, não mudou nada ainda. Você faz, e assim, você vem, você começa, você ora, você jejua, você olha e fala: parece que não mudou nada na minha casa. Por isso que a gente precisa ter noção e convicção. Reformadores precisam ser corajosos, precisam ter convicção de quem nos está levantando para essa empreitada. Então, Ezequias, ele faz algo muito, ele se apega, você percebe que ele se apega ao Senhor. Ninguém faz nada. Eu não aconselho você vê até o próprio Jesus falando sobre discipulado: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, aquele que não amar mais pai e mãe, e não sei o que. Chega um momento que ele fala: gente, eu quero falar algo sobre me seguir. Vocês precisam pensar, qual o homem que, se não for construir uma casa ou uma torre, não senta, não planeja, não pondera, para chegar no final e ver que não conseguiu e passar vergonha? Jesus fala isso, e ele fala isso sobre a vida espiritual. Olha, você vê se você tem condição, porque vida espiritual não é brincadeira, vida espiritual não é só participar de culto. Ser discípulo, talvez multidão seja, multidão é só, mas ser discípulo não. Ser discípulo realmente falar assim: não, eu perdoo. Ser discípulo eu participo desse projeto, eu enfrento o inimigo. Não, mas a Síria é muito mais poderosa. Não tem problema, porque eu sei que se eu me submeter ao Senhor, se eu tão somente obedecer, for submisso a Ele, Ele vai fazer com que os inimigos se tornem pão, e a gente vai amassá-los como se eles fossem pães. Josué falou isso daí. E então, esse Ezequias, ele começa a se apegar ao Senhor, e se apegando ao Senhor, ele leva uma nação. Como ele tinha autoridade, ele era um líder, ele era o rei. Ele fala: sacerdotes, cadê vocês? Não tinha mais sacerdote, tinha o sacerdote, mas não tinha mais templo, eles estavam sem trabalhar. Então vamos lá, voltem lá, vamos empreender no templo, vamos lá reformar o templo. Mas não é só o templo, consagrem-se vocês também. Purifiquem vocês, purifiquem o templo, tirem toda a idolatria. Eu quero refazer tudo que o meu pai fez de errado, eu vou fazer. Isso mostra também, tem gente que, porque eu sou da uma família, meu pai, minha mãe. Não precisa. Deus chamou você pode mudar a história da tua família, tanto do passado como do presente, e do futuro principalmente. E ele pega e ele começa, e eu quero chegar, a gente vai falar muito, fala que ele foi bem sucedido em tudo. Só alguns pontos que eu vou trabalhar com você, para você ter noção. Esse império assírio, Senaqueribe, um pouquinho depois, enquanto Ezequias estava fazendo a reforma, ele vai e ele destrói o reino do norte. Ele destrói, rebenta Samaria, o reino que era o reino dividido, mas era o povo de Deus, Israel. Era o mesmo povo de Deus, estava dividido, mas Ezequias sabia que aquele povo era o povo de Deus. Eram os israelitas do outro reino. Senaqueribe destrói aquele reino. Não dá um medinho? Ixi, o cara destruiu eles. E Senaqueribe manda recado para Ezequias: Ezequias, você viu o que eu estou fazendo com todas as nações? Eu estou destruindo todos os reinos, e não tem Deus que está sendo favorável.
não tem Deus que está sendo capaz de livrar as nações que eu estou destruindo, porque a história mostra do exército de Senaqueribe, o império assírio, a capital da Síria era Nínive, era terrível, era violento, era um exército sanguinário, eles entravam e devastavam cidades, nações, levavam escravizado, e eles fazem isso com o reino do norte, e manda uma carta num determinado momento para Ezequias, manda um mensageiro lá, fala: Ezequias, eu vou destruir, acabar com vocês, eu vou chegar aí, e você fica falando para o teu povo que esse Deus vai salvar, esse Deus vai salvar? Qual Deus que salvou? E daí ele fala, vê o Deus do Egito, vê o Deus não sei o quê, de todas as nações que ele já tinha conquistado, porque naquele momento, a Síria era o poderio da época. E daí Ezequias numa dessa podia falar assim: ô Deus, e agora? Eu estou buscando o Senhor não sei o quê. Não, Ezequias faz o quê? Ele ora, ele rasga suas vestes, ele continua, em vez de ele falar: não, eu vou me dobrar, como o pai dele se dobrou. Ah não, vamos lá, vamos voltar a pagar, vamos voltar a submeter, não. Ele se submeteu a quem? A Deus. Não, nós vamos continuar adorando, orando, buscando Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. E daí, Deus usa Isaías, fala, e você vai ler nessas cartas aí, nesse texto, por isso que eu falo, você vai ler, Senaqueribe é arrogante, ele desdenha do Deus de Israel, ele desdenha de todo mundo, ele se sente, soberbo, arrogante, e daí, Deus fala assim para Senaqueribe, ele acha que tudo que ele fez, eu já determinei lá, eu já determinei, antes da eternidade, aliás, ele só fez isso porque eu estou permitindo ele fazer, mas porque ele foi arrogante, deixa ele vir, que ele vai vir, mas eu vou pôr um anzol na boca, no nariz dele, e um freio na boca dele, e ele vai voltar. Era o exército mais poderoso, que é isso que eu falei, não dá para a gente dimensionar, por isso que eu falei, tentei fazer esse paralelo da América do Sul contra o Paraguai, que é pequeno, mas era isso daí, mas não era contra um país pequeno, não era contra um exército pequeno, era contra um povo que se colocou a fazer uma reforma espiritual, um povo que se colocou a oferecer o que Deus queria, um povo que se colocou a buscar o Senhor da maneira dele, porque você vai ver que Ezequias, os nomes aqui, se eu mudar, ele faz várias reformas, ele purifica o templo, ele reforma o templo, ele traz de volta as festas, as tradições, tudo aquilo que Moisés falou que era para fazer, a lei de Moisés, ele fez, ele fazia. Então, ele está obedecendo aquilo que Deus falou. Então, se Deus falou, quando nós obedecermos, a bênção virá sobre você. E o que acontece nessa hora? Isso daí está em segunda Reis 18, 19, se eu não me engano, essa passagem aí, mas eu não quero, só para você ver o que Deus é capaz de agir num povo, em pessoas que se dispõem a obedecer-lhe, a viver uma reforma. Um anjo, Deus manda um anjo, quando o Senaqueribe vem com o exército dele e cerca Judá, com 185 mil soldados, com o poderio dele. Deus fala, o texto aí, aonde que é? Deixa eu ver se eu marquei aqui, 2 Reis 19, eu acho que isso, deixa eu ver, eu coloquei algumas coisas no meu, 2 Reis 19, 35 e 36, naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Repara o seguinte, quantos anjos? Está escrito aí?
O são os? O é o quê? Eu sei que eu estou muito aleluiado, porque eu tenho buscado, mas a gente não pega esses detalhes. Você já leu isso daí? Um rei que se coloca para obedecer a Deus, ele se coloca para fazer uma reforma. Ele não tem condição de lutar contra o maior exército do momento, que era a Síria. A Síria tinha derrotado todos os exércitos vizinhos, todas as nações vizinhas, o Egito, Amons, Filisteus, não tinha mais exército. Não restava nenhum outro reino de Israel. Só restou Judá. Só restou aquele pedacinho. Mas ele falou assim, esse homem falou assim, isso não vai me impedir de viver tudo que Deus tem para mim. Eu e a minha geração, eu e nós, como Josué também, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas e se esse exército, se a Síria ficar revoltada, se eles atacarem você? Eu não sei. Você tem exército? Eu não tenho. O que você tem? Eu tenho Deus, que pode mandar um anjo. E um anjo do Senhor é capaz de destruir o maior exército do momento. Foi isso que aconteceu. E para você ver, a política da época foi transformada por causa de Ezequias. O império dominante da época era da Síria, o império assírio. Por causa dessa obediência de Ezequias e daquele povo, o império assírio fez assim, em uma noite. A Síria perdeu, daí começou perdeu o seu exército, começou a ser atacada por outro, até a Babilônia se tornou a potência, porque daí depois vieram outros reis em Judá, que desobedeceram, daí quem atacou e destruiu Judá, não no tempo de Ezequias, foi Babilônia. Por quê? Porque a Síria não foi, porque na época de Ezequias, o maior poderio da época teve que se render diante de um reformador. Dá para você entender isso, meu querido? O que isso significa? É que uma pessoa resolveu, escolheu ir contra todas as probabilidades humanas. Ele escolheu cegamente obedecer o Senhor. Mas e a dificuldade disso? E a dificuldade? Não, eu não sei, eu não quero saber. Eu quero restaurar o culto, eu quero restaurar o altar, eu quero restaurar o templo, eu quero que essa nação faça tudo de acordo com o Senhor, porque Ele é o Deus de Israel, Ele é o nosso Deus, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que tem o poder. Daí você acha que parou só aí? Deus destrói o inimigo e começa a trazer abundância. O plantio começa a dar certo, as famílias voltam. No tempo de Ezequias, foi o maior tempo de prosperidade do reinado de Judá, a ponto de falar, não houve em Judá, nem antes, nem depois de Ezequias, um rei. E se você estudar um momento na existência do reino de Judá, um tempo tão maravilhoso de abundância, de abastança, de paz, de prosperidade, de felicidade, como no tempo de Ezequias, porque um homem decidiu fazer uma reforma no templo. Mas o templo era só porque ele resolveu se dedicar para reformar o templo. Porque ele sabia que aquilo agradava o Senhor. Porque ele sabia que aquilo era importante para o Senhor. Ele sabia que aquilo era uma obediência para o Senhor. E ele fazendo aquilo, as demais coisas seriam
acrescentada. E se você ler, como eu te convido, e eu vou trazer lances maravilhosos aqui dessas reformas. Ezequias foi esse homem que experimentou prosperidade, que no seu tempo foi um reinado abundante, a ponto do Egito, depois de um tempo, a própria Babilônia, que se transformou numa potência, foi na época de Ezequias, foi lá ver a grandeza de Judá. A Babilônia, na época de Ezequias, que se tornou a maior potência, na época de Ezequias não era a maior potência. Na época de Ezequias ia lá falar, Ezequias, deixa eu ver como Deus está abençoando você. Porque na época de Ezequias não tinha realmente, o poderio maior era a Síria, caiu. Babilônia não era o poderio, porque na época de Ezequias, o poderio se tornou Judá, por aquilo que ele fez. Quando eu falo que o povo de Deus não tem inimigo, se obedecer o Senhor, a palavra de Deus deixa claro sobre isso. Se nós obedecermos o Senhor, se nós buscarmos, se nós vivermos os princípios, os valores, meu querido, nós vamos viver a bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso que, isso é coisa do Antigo Testamento. Onde está escrito mesmo? Se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É no Velho Testamento? Quem falou isso daí? Jesus, está relatado em Mateus. É no Novo Testamento. É mais ou menos o que Ezequias fez. Ele falou, daqui para frente, vamos parar tudo, vamos parar da gente achar o que a gente é melhor, por conveniência, vamos submeter aquilo, vamos fazer aquilo, é melhor porque eu acho, não, vem cá, a gente não tem que achar mais nada, agora a gente vai seguir o que Moisés, o que Deus falou, o que está escrito, a gente vai fazer, e assim por diante. Amém, meu querido? E entre tantas reformas, porque a gente fala sobre tantas reformas, ele buscou o Senhor, ele restaurou o culto, ele restaurou o altar, ele buscou, levou os levitas a prestarem culto, a voltar, fazer sacrifício, ele incentivou o povo, ele uniu o povo, o povo do reino do norte, que tinha sido destruído, ele começou a chamar aquele povo que não tinha sido levado cativo, ele começou a reunir, tentar juntar o reino, tentou trazer unidade. Nenhum rei fez isso enquanto estava reinando. Ele começou a querer juntar os reinos novamente. Não tenha, vocês, não, vem cá, vamos todos, vamos reunir aqui em Jerusalém, prestar culto, oferecer sacrifício, sabe, tudo isso. Ele começou a fazer sacrifício, mas tem uma coisa que ele também fez, e daí fala da prosperidade, do que eles viveram. Ele teve um momento também, só para você ver as coisas, ele ficou doente. Isso daí está relatado em Isaías 38. Ele ficou doente, foi o profeta Isaías, Deus falou assim para Isaías, vai lá para Ezequias, fala que para ele colocar a casa em ordem, porque essa doença dele é para a morte, ele vai morrer. Fala para ele colocar a casa em ordem, porque daqui a um tempo ele morre. Vai lá, Isaías fala para ele. Ele vira o rosto, ele coloca a mão na parede, começa a chorar e orar, fala, Senhor, lembra como eu fui, como eu me apeguei ao Senhor, como eu fiz a reforma. Ele não fala da reforma lá, mas lembra como eu fui fiel ao Senhor, como eu busquei o Senhor. Eu acho que ele falou, Senhor, lembra de tudo que eu fiz, sabe o que Deus fez? Isaías estava saindo, Isaías, peraí, vem cá, volta lá, vou curar o rapaz, porque não dá para deixar um cara desse morrer. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Cara, Deus já tinha dado uma palavra, o profeta, ele não brincou com ele. Não foi uma brincadeira, não foi um teste. Não, tá doente e você precisa, tanto é que você precisa colocar a tua casa em ordem, tem algumas coisas que você precisa fazer. O profeta está indo embora, mas a oração de um homem desse faz Deus repensar. Ô profeta, volta aqui, cara, não dá, vai lá, fala que eu vou... E a hora que o profeta volta, vê a ousadia desse homem. Deus falou que você orou aí, ele vai curar você, está tudo certo. Não, eu quero um sinal que ele vai me curar.
Não, então você quer que o sol ande para frente? Andar para frente, eu quero que ele ande, eu quero mais difícil, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. É o Deus que me livrou já do império da Síria, é o Deus que me fez prosperar. Então faz ele fazer o sol retroceder ou parar. Um cara dele, se sou eu e o profeta volta, Deus vai curar. Ai, bem, obrigado. Ai, aleluia, Deus ouviu. Não, Deus vai curar? Então mostra, dá um sinal que é ele que está falando. Ezequias era esse cara. E eu creio que estamos vivendo um momento onde Ezequias precisam ser levantados. Em suas famílias. Em seus trabalhos. Em suas escolas. Em suas igrejas. Em seus ministérios. Eu estou sendo levantado como Ezequias. Não sou nada. Não sou ninguém. Sei das minhas limitações, mas eu quero viver uma reforma. Eu quero viver uma reforma integral. Quero viver uma reforma, ver o que o Senhor, o reino dele tem de melhor, de excelência para esse lugar. É lógico que eu não vou fazer loucura, ninguém vai fazer loucura, mas eu quero experimentar os milagres dele na minha família, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, nessa igreja. E eu tenho certeza que eu vou viver, porque o Deus que me chama a viver isso, é o mesmo Deus de Ezequias. É o Deus que faz hoje o que fez ontem, e o que vai fazer amanhã a mesma coisa, porque Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. A última reforma, capítulo 31. Capítulo 31. De 2 Crônicas. 2 Crônicas 31, 4 e 10. De 4 a 10. 2 Crônicas 31, de 4 a 10. Porque enquanto a gente fala, vamos arrumar o templo, vamos investir no templo, vamos investir na oração, vamos investir. O que você precisa, pastor? O que o Senhor quer de mim? Quer tudo. Deus, Ele quer tudo, Ele quer você por completo, porque você é dEle, você é apenas mordomo do seu tempo, do seu dinheiro, da sua saúde, tudo vem dEle. Então Ele quer saber se o teu coração é dEle, se o teu coração, na hora que Ele pedir um filho, você está disposto a entregar o teu filho. Se Ele pedir tempo, se Ele pedir o que Ele pedir, se você está, se Ele pedir um prazer, se Ele pedir, eu quero, como jovem rico, dá tudo que você tem, vende tudo, dá aos pobres. Jesus não estava querendo dinheiro, não precisava do dinheiro, Jesus estava querendo ver onde estava o coração daquele jovem. E Jesus está vendo o coração de muita gente, aonde está. Por isso que é tempo de reforma, por isso que o nosso coração não pode ter mágoa, não pode ter paixões. A maior paixão está na hora da gente, se a gente quiser viver o que esse homem viveu, de ver Deus agindo em todas as áreas, não é ver Ele agindo em tudo, porque fala que Deus foi com ele, e o prosperou em tudo que ele fez, ele foi abençoado, mas porque tudo que ele fez, o coração dele era totalmente voltado para o Senhor. Ele não teve, o que eu vou fazer? Ele era tudo dele, era tudo do Senhor. Ele não pegou algumas partes da Bíblia, da lei de Moisés, que alguns fazem. Nessa parte legal, essa é legal. Não, essa eu não gosto muito não. Tudo que Moisés falou, nós vamos seguir. 2 Crônicas 31, 4 e 10. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade
um pouco de trigo, um pouco de vinho. É isso? Eles deram o quê? Eles deram com generosidade o melhor do trigo, o melhor do vinho, o melhor do óleo, o melhor do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram a oferta de tudo. Trouxeram o dízimo, a 10ª parte de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram só no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas, seus oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois, ou porque, e esta é a grande quantidade que, eu esperava um aplauso nessa hora, mas o que está acontecendo aqui, que não foi só as reformas espirituais. Chegou uma hora que Ezequias falou: pessoal, e ele mesmo, se for um pouquinho antes, ele foi o primeiro a contribuir. Ele foi o primeiro a pegar dos seus tesouros, daquilo que ele tinha, daquilo que possuía, e ofertar, e fazer. Ele chegou: pessoal, está muito bom, já consagramos, já fizemos tal, agora vamos consertar algo, vamos voltar a cumprir aquilo que o Senhor nos ensinou, sobre dízimos e ofertas, que é para sustento dos sacerdotes, dos levitas, para que eles possam realmente poder desenvolver o trabalho, estudar, fazer coisas assim. Mas não é só para isso, porque quando a gente faz para algo, e você começa a perceber, da onde vem a prosperidade, porque você percebe o seguinte, que o Senhor foi abençoando, porque fala que foi ajuntando em pilhas, a ponto de, quando o rei pede, ele não espera. E a gente já viveu isso. Na época da pandemia, eu fiquei assim: nossa, e agora? Será que a gente devolve a casa ou não devolve? Você fica assim. Na hora que viu, pagamos a casa. O Senhor faz. Daí, porque é para Ele. Quando a gente se propõe a obedecê-lo, o que acontece? O povo começou a dar de uma... não, peraí. Nossa, o pastor está constrangendo, Ezequias está constrangendo, a lei, eu não sei se é assim. Não, nós precisamos fazer uma reforma. Estamos vivendo uma reforma? Eu te incentivo a viver uma reforma geral. Eu te incentivo a viver uma reforma em todas as áreas da sua vida, na saúde, na parte física, na parte emocional. Eu, depois de não sei quanto tempo eu fui assistir um filme. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer com a Nilva era dar uma relaxada. Eu só vou para Bauru para resolver bucha, problema, mercado, farmácia. Meu Deus do céu, só gastar dinheiro e pagar a conta, e a hora que vê, eu só volto mais estressado de Bauru. Fazia muito tempo que eu não ia para assistir um filme. Ai, gostava tanto de sentar no cinema. Pra você ter uma noção de como eu gostava de fazer isso, e ela também aprendeu a gostar, porque senão você vai achar que a gente gostava tanto que os nossos aniversários de casamento, aniversário de namoro, de noivado, a gente ia comemorar assistindo filme em cinema. Era isso daí. Fazia tempo, eu falei, não, a gente precisa ter um tempo, voltar a melhorar o nosso relacionamento emocional, porque a gente está se relacionando assim, e a irmã, e o irmão, e aquele negócio da igreja, e não sei o que, e tal. A gente está esquecendo um do outro, do nosso amor, da nossa paixão.
A gente precisa reformar isso. A gente precisa reformar tudo. Eu te incentivo a perceber qual é a reforma que você precisa fazer. Mas todas essas reformas, em primeiro lugar, é o que... Porque Deus manda você cuidar da tua família, manda você amar tua esposa, manda você ser submisso ao teu marido, manda você... Mas tudo isso, porque tem muitas coisas que seja tenta, faz, já fiz, já tentei, já não sei o que, e não dá certo. Sabe por quê? Porque você só esqueceu de fazer o principal, que é colocar Ele em primeiro lugar. Eu vou contar só um, você pode acreditar ou não. Você pode receber do jeito que você quiser, porque eu estou aqui para falar e eu falo aquilo que o Espírito manda. A gente trabalhou muito tempo com um casal. Há muito tempo atrás, a igreja era lá embaixo ainda, lá na igrejinha. Tinha um casal que era uma bênção na igreja. Aparentemente, era bonitinho, servia em tudo quanto é lugar, não sei o que e tal. Aí virava e mexia, tinha problema entre os dois e tal. Mas você percebia um negócio, os dois trabalhavam, uma bênção e tal. Comprou um carro, comprava moto, comprava não sei o que. A coisa fluía, parece que fluía tudo, mas o relacionamento deles não fluía. Tinha sempre um problema. E a gente ficava e tal, e assim por diante. Daí, vocês servem na igreja, não sei o que, um dia. Daí, a hora que eles estavam se separando, já tinha dado um monte de BOs, piores, assim, a gente tentando, o Espírito, e eu estava tentando ali conversar. O Espírito falou assim, o coração deles, eles serviam, mas nunca foi totalmente meu. Eu fiquei até meio assim, eu não vou falar isso daí não. Então pergunta se eles eram dizimistas. Na época eu não era pastor, né? Então, falei que quando você é pastor, a pessoa pode achar, porque está querendo meu dízimo. Não, eu fiquei meio assim. E até que não foi nessa hora que eu ouvi, porque eu não tive coragem, mas num segundo encontro, eu pude ministrar algo com eles. Falei, olha, vocês compraram moto, vocês compraram carro, Deus ia abençoando, e vocês nunca tiveram o reconhecimento que Deus estava fazendo tudo. E daí vocês acham que isso, coração, não, mas Deus, da onde que vem, não sei o quê? Porque o coração não é totalmente, porque eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Aquele que escorrega em um mandamento, escorrega em todos. Eu sei que nós escorregamos em todos, mas uma coisa é você realmente, Senhor, hoje eu falhei, hoje eu fiz isso, hoje a minha carne me levou para aquilo. Todos nós falhamos, não é que a gente é, mas uma coisa é você falhar, outra coisa é você não viver os princípios. Uma coisa é você falhar, é você de alguma maneira, aquele momento você pecou. Outra coisa é você viver negligenciando valores e princípios. Porque quando você negligencia isso, você está mostrando onde está teu coração. Meu coração não é totalmente, eu escolho o que eu sirvo, eu escolho como eu quero servir. Essa reforma foi total, porque foi total, o povo viveu a bênção total do Senhor. O amém foi menor dessa vez. Quando a gente fala, toca em algumas coisas, a coisa já começa a pegar. Eu quero que você, eu estou como pastor, como profeta, querendo que você viva a bênção do Senhor, meu querido. Deus sabe, como um pai, eu falo algumas coisas que a minha filha também não fala amém. Eu falo algumas coisas para pessoas que eu amo, com todo amor, mas essas pessoas, às vezes eu ouço algumas coisas, inclusive do próprio Deus, que eu engulo assim, ó. Mas eu falo, Espírito, não foi tão legal ouvir, mas me ajuda a viver, porque eu sei que se eu viver, vai ser o melhor para mim, porque eu estou num tempo de reforma. Essa palavra é para que a gente possa viver, e esse projeto se chama Ezequias por causa disso,
porque é o momento de nós vivermos um tempo de reforma total na nossa vida, na nossa casa. E eu coloquei algumas coisas, e a gente vai orar depois. Cadê o envelope? Está aqui. Tem um envelope aqui, Projeto Ezequias. E dentro do envelope tem uma folhinha, que aqui você vai colocar o valor que você quer contribuir com esse projeto. Lembrando que esse projeto não tem a ver com o dízimo, porque aquilo que eu falei, dízimo, as entradas são, e por isso que é voluntário. Isso daqui vai ser quem quiser, tá? Se não é, por favor, não tem aquilo que... Esse projeto aqui é a parte do dízimo. Eu tenho meu dízimo, mas eu quero fazer, eu quero contribuir, eu quero ajudar nesse projeto, eu quero ser generoso com aquilo que o Senhor tem me dado, tem feito, e eu quero fazer parte de tudo isso daí. Então você vai pegar esse envelope, e depois ali atrás com o Silvio, e aqui no lado vai ter os meses que você vai, quanto que você vai dar por mês, e assim por diante, aquilo que Deus colocar no teu coração. E eu estou colocando por mês, porque vai ser uma obra. Eu falei que a gente queria inaugurar em dezembro, não vai ser possível. Como eu falei, reforma tem várias coisinhas. Eu achando que daria só para a parte elétrica, a gente tem que entrar com um pedido para mudar poste, tem um monte de coisa. E para a gente fazer as mudanças, precisa fechar a porta. Para fechar a porta, a gente precisa estar com o ar-condicionado ligado aqui. Então, vai demorar um pouquinho mais. Porém, a gente já vai fazendo o que der lá na frente, as coisas, e a gente já vai juntando dinheiro, porque vai pagando o ar, já vai pagando tudo aquilo que a gente vai fazendo. A gente vai quebrar esse gabinete, vai ser construído algumas coisas ali na frente. Então, vai ter um gasto. Então, eu sei que não vai, vamos levantar 200 mil, só se Deus, lógico, eu não duvido, mas... Então, às vezes é mais fácil o quê? A gente, por mês, olha, vamos levantar 5 mil por mês, 10 mil por mês, e assim por diante, para a gente começar a obra. Então, você vai ver o que você pode, o que Deus colocar no teu coração. É lógico que nós falamos da outra vez. Se você tem algo, nesse final do ano aí, você tem, eu tenho algo que Deus me deu, eu tenho uma reserva, eu tenho um negócio que eu quero dar uma parte, eu quero ofertar, aquilo que Deus colocar no teu coração. E se Deus colocar, não é por pressão por nada, isso daqui oferta é generosidade, é espontâneo, não pode ser nada assim, senão não funciona. E aqui atrás, está um negócio aqui que eu sem óculos não enxergo. Oração pelos desafios da igreja, físicos e espirituais. Você vai colocar nos físicos quais são os desafios, projetos da igreja, de reforma, dessa reforma, quais os projetos físicos da igreja. Se você tem, quero que alguns sonhos, acho que o Lucas falou, um projeto físico, uma escola para essa igreja. Eu quero colocar, já começar a orar por esse projeto. A gente está com um projeto, a gente sonha em voltar ao nosso projeto social, que tem frutos aqui até hoje aqui. De crianças, adolescentes que estão aí, a gente quer tentar fazer, quantas coisas o Senhor pode fazer, projetos físicos, projetos espirituais, que haja um despertamento, um avivamento, um alinhamento, uma reforma, que as curas, os milagres possam começar a surgir, que a gente possa viver uma unidade, que a crítica, a inveja, tudo possa, sabe, você pode colocar aqui, isso é o primeiro, está em primeiro por quê? Enquanto você faz isso, eu estou pensando primeiro na casa do Senhor. E eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. E eu estou realmente colocando isso e vou fazer parte disso. Por conta disso, eu tenho os meus desafios. Eu tenho os meus projetos, porque paralelo a isso, eu tenho alguns sonhos, eu tenho alguns projetos. E eu sei que esse Deus que eu estou me colocando a fazer parte, a purificar a igreja, a orar pela igreja, a contribuir com a igreja, paralelo a isso, eu sei que Ele vai me abençoar. Então eu quero orar, começar a orar
por coisas físicas, coisas, pode ser algo, a saúde, pode ser projetos fitness, projeto de saúde, projeto de casa, projeto de reforma literal de uma casa, projeto de faculdade, coisas, o que você tiver como projeto de reforma, lembrando, reforma é melhoria, porém é desafio. Então, se Deus não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que a edificam. E embaixo, desafios espirituais. Senhor, eu quero que realmente esse ano, esse final de ano, esse próximo ano, a minha vida espiritual, eu ore mais, tenha mais tempo devocional, eu quero aprender, eu quero conseguir testemunhar, eu quero me lançar no teu trabalho, daí você vai colocar os teus desafios, e realmente tudo isso, você vai estar colocando junto com isso daqui. Meus queridos, não é uma troca, isso daqui não é uma troca, é uma prioridade. Eu estou fazendo parte, entendendo desse projeto, que a gente vai perceber nas demandas, no decorrer das ministrações, mas eu vou fazer, eu sou um Ezequias, eu quero fazer parte desse projeto Ezequias. Enquanto eu faço parte da reforma do templo, da purificação do templo, das coisas físicas e espirituais do templo, eu sei que o Senhor, eu posso orar, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu creio, porque o meu Deus é o mesmo Deus de Ezequias. Eu quero aqui que você pegue esse envelope, mesmo aqueles que vão contribuir com Pix, via Pix, porque hoje é muito mais fácil, mas eu gostaria que você pegasse esse envelope, por várias coisas. Uma, para que a gente pudesse orar, a gente não vai ver, por isso que a gente fez separado, isso aqui vai estar dentro, mas a gente vai pegar o envelope e orar pelo envelope, a gente vai estar orando durante o mês pelo envelope. Para você pôr o teu nome por fora, o resto é tudo por dentro, ninguém vai fuçar, ninguém vai ver valor, ninguém vai ver teus desafios, nada disso daqui. Isso daqui é por fora, a gente vai pegar o teu nome, o envelope aqui e a gente vai orar. Mesmo que você faça a contribuição por Pix, eu gostaria que você pegasse o envelope, que você, eu vou fazer a transferência, mas eu estou colocando aqui, tanto os valores para a gente prestar conta, e como os desafios, para a gente estar orando, tá bom? E se você quiser fazer parte, isso daqui não é obrigação de ninguém. Se você quiser viver isso como igreja, como nós, como a gente está vivendo, você pode no final procurar. Agora eu peço o seguinte, faça isso, não precisa ser hoje. Vá para a tua casa, ore. Senhor, eu quero. Melhor do que você pegar hoje, Senhor, acho que não sei. Não, ore, pense, busque a Deus. Não, eu não senti. Ninguém vai. Deus, é você e Deus. Não tem nada. As coisas têm que ser voluntárias, com generosidade, com coisas assim, sabe, que a gente possa viver. Mas eu, como profeta, eu estou com expectativa. Deu de mim, da minha casa, da minha família, da igreja, da liderança, de você viver o extraordinário. Eu tenho certeza disso daí, que você vive e que nós possamos viver. Deu para entender por que projeto Ezequias, mas você vai entender muito, eu te desafio a ler quais passagens bíblicas? 2 Reis 18, 19 e 20, e 2 Crônicas 29, 30 e 31, marque aí, você precisa ler, porque daí você já vai chegar do domingo que vem, e Isaías 38, você vai perceber como esse cara é espetacular, o que ele viveu, o que ele fez, e daí eu vou trazer algumas lições, falar sobre os desafios que ele teve que enfrentar, quais são os inimigos da reforma, tem algumas coisas, mas que isso daqui foi só uma abertura, que vale a pena sermos reformadores e fazermos parte da reforma, porque a bênção do Senhor está sempre com aqueles que se dispõem a viver o algo mais, e Deus tem algo mais. Deus tem algo mais para essa igreja, Deus tem algo mais para você, em nome de Jesus. Ministério de Louvor pode vir à frente aqui?